minha esposa não reconheceu a irmã Rita, né? Tá. Amém? Pai Senhor, bom dia. A gente vai dar continuidade aí na matéria Cultura e Costume no Novo Testamento, né? Que vocês já fizeram o Antigo e foi uma matéria muito boa. E assim, a gente tem que pensar em algumas coisas, né? Que, por exemplo, ó, quando você lê todo o Antigo Testamento, fica bem assim, bem nítido que praticamente todo o Antigo Testamento ele vai trabalhar com a cultura judaica, né? É bem simples de analisar isso, até porque é no Antigo Testamento que Deus escolhe o povo, né? De Abraão, ele faz, da família de Abraão, ele vai fazer a promessa de uma grande nação. O povo passa pela escravidão do Egito, Deus levanta Moisés, o povo começa a caminhar em direção à promessa. E aí começa a história, né? Literalmente, do povo de Israel, da nação escolhida por Deus. Na promessa que ele fez em Jacó, né? Inclusive, eu falo isso aí, vocês sabem que a gente foi enganado a vida inteira, né? Eu vou falar aqui alguns textos bíblicos que a gente sempre fala, mas a Bíblia não está escrita aquilo lá. Eu digo assim, a gente sempre foi enganado, eu particularmente, e alguns até gostam de ser enganados, né? Porque não tem como mudar mais algumas coisas, que já está tão assim enraizado dentro da igreja, e vocês vão, principalmente quem louva igual a Aline e a Conceição, mas vamos ler um texto bíblico só para não ficar nas nossas falas antes de iniciar, porque a gente sempre faz uma leitura bíblica e também ora, né? Deixa eu escolher um texto aqui. Pode ser Lucas capítulo 8. Eu ia abrir outro, mas já abri aqui, caiu em Lucas. Vai falar sobre a parábola do semeador, né? O versículo 4. Quem pode me ajudar lendo aí? Ó? Aqui as aulas minhas agora é assim. É quem tem a voz mais bonita ali. Aí vocês vão brigar para ver quem que vai ler o texto aí, né? O Gracial tem o vozeirão, né? Então vamos ler lá para a gente começar? Lucas capítulo 8, versículo só o 4 e o 5. Tá? Só o 4 e o 5. Aí, ó, ficou a briga para ver quem é ali, tá vendo? A parábola do semeador. E ajuntando-se uma grande multidão, e vindo de todas as cidades ter com ele, disse por parábola: um semeador saiu a semear a sua semente. Quando semeava, caiu alguma junto do caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. Vendo aí, ó? A parábola do semeador. Vamos orar? Senhor Deus, Pai, queremos te agradecer por mais um sábado, mais uma aula abençoada. Sentimos a ausência de alguns alunos, mas que também vão assistir através do vídeo, através da plataforma. Que o Senhor venha abençoar os alunos do curso EAD, aqueles de São Paulo e de fora, de Portugal, do Paraguai. Senhor, venha abençoando a cada um nesta aula, nesta matéria, que nós estamos dando continuidade ao conteúdo que o pastor Wellington, nosso professor, já iniciou. É que nós oramos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Ok? Então, ó, primeiro, para a gente começar, a gente tem que pensar assim, ó, o Antigo Testamento, vocês já fizeram cultura do Antigo Testamento, trabalhou mais a cultura judaica, porque todo o Antigo Testamento é a saga do povo judeu. Inclusive, né, a irmã Conceição gosta de encomendar livros, a gente compra um monte de livro, difícil é ler, né? A gente vai comprando, tem que tomar cuidado com isso aí, você vai comprando, enche a prateleira, é bom ler, né? A gente compra e depois vai lendo aos poucos, né? É igual conta, você parcela em 12 vezes, o livro é mesmo, você compra e vai lendo aos poucos, parcelado. Mas tem um livro chamado, na verdade é uma Bíblia, né? Eles falam a tábua cronológica da Bíblia. Quem já ouviu falar? Depois vocês pesquisam lá. Eu não comprei, eu vou comprar. Eu quero colocar ela aqui, ó. Ela parece que dá 12 metros aberta. Ela é um livro, mas se você esticar ela, ela fica... Eu não lembro ao certo se é 12 metros, até para pesquisar aí no Google. Chama Tábua Cronológica da Bíblia. Ela está em torno, no máximo, aí, R$300. De 200 a R$300. Então não é tão caro, também não é tão barato, né? Mas é um preço acessível pelo conteúdo.
E ele trabalha justo essa questão aí, ó, a saga do povo hebreu no Antigo Testamento. Vai trazer conteúdo histórico, é um conteúdo muito bom aí que lançaram, a tábua cronológica da Bíblia. Dos últimos materiais que o pessoal lançou na modernidade, eu acho que é um dos materiais, ó, bacana para comprar para quem gosta de estudar, viu? Tábua cronológica da Bíblia. Tá vendo aí, ó? É um livro. Ele fechado é um livro, só que se você esticar ela vira uma folha inteira. É bem bacana, é um material bem rico. Pelo que eu pesquisei, é bem bacana. Eu vou comprar e eu vou colocar esticada aqui, ó, vai ficar bem legal aí, né? Então, assim, o Antigo Testamento, legal. E o Novo Testamento já não. O Novo Testamento já não vai trabalhar igual o Antigo, porque o Antigo Testamento vai trazer toda a história, o trajeto, onde eles erraram, abandonaram Deus, Deus enviou castigo, veio os inimigos, a destruição do templo. Vai trabalhar sempre a história de Israel. Só que quando você chega no Novo Testamento muda, né? Ó, a Bíblia, vamos começar a pensar assim, ó, a nossa Bíblia em português, tá? Para nós enxergarmos alguns segredos. E teve uma matéria exegese que vocês fizeram, e hermenêutica também, que trabalhou a questão do pano de fundo histórico. Lembra disso aí, ó? Pano de fundo histórico. Você vai trabalhar hermenêutica para extrair do texto, fazer uma exegese de uma forma correta. Você precisa de um dicionário de hebraico, de grego. Tem um pouquinho, não precisa saber falar, mas tendo um dicionário, você, ó, o que significa isso aqui? Aí você vai lá no dicionário, opa, significa isso, né? Então isso ajuda, isso te ajuda a fazer exegese. E assim, ó, o Antigo Testamento não foi escrito em hebraico? Vocês lembram disso? O Novo Testamento foi escrito em grego. Toda língua não tem a sua forma cultural, né? Se ela é uma língua, é porque é de um país em específico, por exemplo. Quer ver, ó? Então, assim, quando a gente fala de língua, linguagem, expressões, vai lembrar a cultura. Algumas coisas vão lembrar a cultura. Vocês querem ver como isso é tão forte, ó? Como isso é uma verdade? Eu vou falar algumas palavras aqui e vocês vão me falar de que povo lembra isso aí, ó. Quer ver, ó? Acarajé. Ó, na hora. Sushi. Aí, tá vendo? Ó? Já não lembra a própria comida, não lembra o país, porque faz parte do aspecto cultural, tá? E o Novo Testamento, ó, o Antigo Testamento vai trazer os aspectos culturais. Claro que você vai ter lá os egípcios, os assírios, os babilônios, né? Os persas também fazem parte lá na história de Daniel. Você tem Dário, Ciro e assim por diante, né? Só que quando você olha para o Novo Testamento foi escrito em grego. E aí você tem assim, ó, já o grego era a língua universal da época. Os romanos dominavam a questão política e militar. Então, ó, você tem a cultura grega, porque a linguagem escrita em grega, o Novo Testamento foi escrito em grego. Você tem um aspecto político e militar que envolve o Império Romano, e você vê o povo hebreu, né, que é o povo de Deus, os judeus, que está ali no Novo Testamento. Então, o povo Jesus vem no meio dos seus. João diz assim, Jesus veio para os seus rejeitaram, os seus quem? Os judeus. Então, ele nasce no meio dos judeus, o povo está ali em Israel, a língua universal é o grego, o aspecto dominante ali da cultura que é predominante é o Império Romano, político e militar. Então, ó, você vê como mistura tudo? E algumas coisas ficam como reflexo para nós, sabia disso? Ó, a nossa Bíblia está escrita em português, sim ou não? Nossa cultura aqui, ó, gramática da língua portuguesa, que já não é tão fácil. A aula de matemática, português e física, meu Deus do céu, até hoje eu tenho trauma de física. Então, assim, ó, mas olha só como a nossa Bíblia é rica. Você fala, sem você perceber, você fala grego, ó, já fala o português. Quer ver como você é poliglota? Você fala já o português. Então, você fala português, você fala grego, você fala hebraico e você fala latim sem saber ler na Bíblia. Sabia disso? Ó, quando você fala assim, ó, qual é o primeiro livro da Bíblia? Palavra grega. Êxodo, palavra grega, né? Ó que legal, que a palavra hebraica para Gênesis, para nós é princípio, é Bereshit. Aí, tá vendo?
Então vocês falam grego, tá vendo aí, ó? Quando você lê lá no Novo Testamento assim, ó, Jesus foi para um lugar chamado lugar da prensa. Como é que é a palavra original? Tem até um hino do Leonardo Gonçalves, né? Isso, ainda pronunciou correto. Você tá falando hebraico. Aí, ó, tá vendo? Você lê lá e, ó, tô falando hebraico. A Conceição diz que é difícil, né? Não é tão fácil, mas você fala, tá vendo? Ó, Getsemane. Mas você sabia que você fala latim também? Quando você lê a Bíblia? Salmo de número 91. Ó, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do onipotente é uma palavra latina, onipotência. Aí vem a junção de duas palavras latinas. Tá vendo aí, ó? Que a palavra hebraica para traduzida no latim onipotente, para nós todo-poderoso, é o Shaddai no hebraico. Então, ó, quando você fala onipotente, você está falando latim. Olha que legal. Então, se alguém fala assim, você fala quantas línguas? Você fala, ó, eu falo português, hebraico, grego e latim. Ah, já mudou. Ah, sim ou não? Tá vendo aí? Então, assim, ó, o aspecto cultural, ele é muito forte, tá? Ele tá lá no Novo Testamento. Nós conseguimos enxergar isso, tá? Isso vai refletir muito, tá? Ó, vocês já fizeram aí, eu coloquei aqui, ó, a data de hoje, né? Para o pessoal que estuda EAD, vai variar muito aí de quando está assistindo, mas a temática é essa, costumes e cultura Novo Testamento, tá? Da mesma forma que o Antigo Testamento ele é rico em expressões culturais, o Novo Testamento também é, tá? Então vocês já tiveram aí, ó, introdução ao Novo Testamento, o professor já trouxe para vocês, a família no Novo Testamento, tá? No Cultura e Costume Antigo Testamento, principalmente na Antiga Aliança, e isso reflete na Nova. Eles valorizam muito a família em Israel, né? Então isso é uma primazia, e é um dos princípios de Deus, né? A pessoa ter a sua família como primazia. Inclusive nas igrejas, os pastores tradicionais, os pastores antigos e até os modernos também trazem esse sentido aí, ó. E quando você fala de obra, ministério, chamada, né? Aí os líderes dizem assim, olha, se você colocar em uma escada, uma escala, na matéria teologia pastoral, teve isso aí também. Então vem, ó, família, igreja, ministério, que no caso é a igreja, né? Trabalho, né? Então, ó, o trabalho não é prioridade, é a família. A igreja não é a primazia, é a família, porque a igreja é formada de famílias, tá? E é nisso aí que o professor, trouxe essa ideia de família. Isso reflete no Novo Testamento, porque, ó, quando Jesus vai nascer, tem lá Mateus e Lucas, eles trazem a genealogia, né, ó? Jesus, aí começa lá do começo, ó, fulano gerou ciclano, ciclano gerou ciclano, são 14 gerações. Então vai passando. Por que eles fazem isso? Porque os judeus, eles valorizam as suas raízes familiares, tá? Então eles têm isso com primazia. Mas quando você chega no Novo Testamento, claro que no Antigo Testamento trabalhou de outra forma. Aí tem a questão, cultura, tradição, a tribo e tal. No Novo Testamento, você vê os reflexos da família tradicional, né? O pai, a mãe, os filhos, os irmãos. Você vê até, por exemplo, Timóteo escrevendo, né? Paulo escrevendo para Timóteo, dizendo assim, ó, sua avó Lloyd, né? Como a sua avó e tal. Então você vê até mesmo a expressão para avó, né? Mas na maioria das vezes, quando a Bíblia vai falar, não fica falando assim, ó, tataravô, o tio, a tia, mas você vê a expressão assim, antepassados, né? Então, isso reflete. E aí, quando Jesus vai ser apresentado, você vê isso aí, as gerações das famílias dos antepassados da linhagem de Cristo, tá? E aí, ó, quando começa aqui, nós temos um início bem legal aí, ó. Então, vocês já trabalharam, o professor já falou dessa questão de família. E assim, quando você olha para o Novo Testamento, você tem que interpretar assim, o Antigo Testamento trabalhou com as linhagens, tribos, aí destruiu, vinha cativeiro, não sei o quê, assim. Quando chega no Novo Testamento, não tem mais tribos. Elas existem no conceito, por causa da parentela. Olha, você é da tribo de Benjamim e tal, mas as tribos em si não existe mais dividir na terra de Israel, até porque ali já o Império Romano dominou, tinha passado vários processos.
E aí Jesus ele traz, foi o que o professor trouxe, um novo conceito para a família. Até quando Jesus vai falar, olha, meu pai, minha mãe, meus irmãos são aqueles que fazem a obra, tá? Então, assim, qual é esse conceito? Esse conceito aí nasce na igreja, tá? Porque Jesus ele veio para implantar o reino e ele traz uma nova ideia da igreja como uma família universal. Então, no Novo Testamento, você vai ter trabalhos, expressões familiares mais voltado para o parentesco próximo mesmo, relacionado a algum assunto familiar. Por exemplo, tem gente que fala mal de sogra. Inclusive, tinha um irmão lá que estava pregando, e ele falou assim, não, irmãos, o apóstolo Pedro era um homem de Deus, e Pedro nunca casou. É um homem doido da cabeça. E de quem era a sogra lá, né? Era a sogra de Pedro. Se era sogra, porque ele tinha esposa. Não tem como ter sogra sem esposa, né? Você entendeu? Então, ó, tinha que ter casado. Então, assim, aparecem os aspectos familiares, tá? Só que de uma forma direta. Eu acho que ele confundiu, né? Acho que ele confundiu. Pode ter confundido, mas como ele pronunciou, ficou estreito para ele. Tá vendo aí? Então, ó, aí, ó, tá ficando chique o negócio. Ó. Tem até ventilador portátil. É recarregável no USB? Aí, tá modernizando o negócio, hein? Eu comprei um negócio lá, porque eu gosto muito de tomar vitamina. Aí passei em Parelheiros, eu vi um negócio, um liquidificador desse tamanho, um copo. Aí eu comprei, funciona, viu? Paguei R$ 15, estava na promoção. Tô tomando vitamina todo dia. Em Parelheiros, perto da igreja lá da Debrais. Então, ó, aspectos culturais no ministério de Jesus, tá? Porque quando a gente fala do Novo Testamento, né, no nosso índice, a gente sabe que na teologia do Novo Testamento, o primeiro livro, a primeira carta escrita, na verdade, foi a de Tiago, lembra? Tiago era líder da igreja, no nosso índice começa em Mateus. É Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, vai. Só que na cronologia do Novo Testamento, o primeiro livro a ser escrito foi a carta de Tiago, tá? Que era líder da igreja de Jerusalém. Quando a gente olha para os evangelhos, o primeiro evangelho a ser escrito foi o de Marcos, tá? Então, assim, quando a gente olha no nosso índice, tá? da nossa Bíblia traduzida em português, o índice vem no Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas e João. São o evangelho de Jesus na visão dos evangelistas. Então, assim, quando a gente olha para o começo do índice na nossa Bíblia, já começa falando de Jesus, né? Então, nós temos ali, ó, por quê? Porque o foco de todo o Novo Testamento foi justamente isso, mostrar, Deus deixou revelado através da inspiração divina, que ele enviou o seu filho, aí nós temos o texto áureo da Bíblia, que é João 3,16. Então, assim, Jesus, ele era anunciado no Antigo Testamento, ele é cumpre-se no Novo Testamento a sua vinda, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e o Novo Testamento tem a sua morte, ressurreição, ascensão, e ele deixa a igreja e envia outro consolador. Então, Jesus é 100%. Então, nós colocamos aqui, ó, aspectos culturais no ministério de Jesus, tá? O que isso quer dizer? Quando você olha para o ministério de Jesus, nós vamos ver em vários aspectos, tá? Que Jesus sempre estava trabalhando com um pano de fundo, não em todas as passagens, mas na maioria, em algumas delas, Jesus trabalha com pano de fundo histórico sem a gente perceber. É necessário trabalhar a cultura para poder compreender aquilo que Jesus está falando no sentido real do texto, tá? É importante isso aí, ó. E já começa com o nascimento de Jesus, ó. Quando a gente fala de Nazaré, tá? O livro, gente, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Ele falta ali umas 4 páginas só para terminar, tá? Porque como é um material novo, 100% editado aqui na nossa instituição, então ele está sendo trabalhado. Mas eu vou enviar para vocês aí agora 4 imagens, tá? No grupo aí, ó. Aí vocês vão poder olhar no celular as imagens. Esse celular da Samsung é terrível. Eu acostumei com o celular da Motorola. Aí, ó, vou mandar agora aqui no grupo. Vocês. Bacharel, sábado. Então, eu já me acostumei, acredita? Agora, o Samsung, para mim, é uma luta. Eu apanho do Samsung todo dia. Ó, enviei umas imagenzinhas aí, tá?
e a gente vai usar essas imagens aí, tá? Ó. A primeira delas que a gente vai usar, ó, vou mostrar para vocês aqui, era para ter duas, só veio uma. Mas, ó, a primeira imagem que a gente vai usar é essa aqui, ó. Tá? Depois, quem está em casa lá, do EAD, vai ter no PDF, no material e no livro impresso, tá? Não, ó, vai baixando até achar do telhadinho assim, ó, tá? Tá vendo aí, ó? Certo, é o primeiro comentário que eu vou fazer, tá? Você tá com o celular não? Ah, tá carregando, né? Ah, mas eu te empresto o meu. Eu te empresto o meu. Isso aí, ó, tá vendo? Ó, a gente vai usar todas elas aí. Algumas coisas que eu vou falar, vocês já ouviram na matéria arqueologia, tá? Mas é preciso falar porque a matéria envolve esse conteúdo, tá? Ó. Então, Nazaré, né, onde Maria e José receberam uma notícia que mudaria suas vidas para sempre, né? Que através deles o mundo conheceria o escolhido de Deus, o Messias, tá? Aqui já é um ponto, né? Porque, ó, o Novo Testamento, tá? Quando a gente olha para o Novo Testamento, o povo está vivendo lá. É um período neotestamentário. E nesse período, o povo já tinha na sua mente um aspecto cultural. De quê? De que as profecias iriam se cumprir. Esse negócio de profecia é tão sério que eu me lembro uma época, teve não vou falar uma expressão, porque depois vai para a internet, alguém pode questionar isso aí. Mas teve um cidadão chamado Nostradamus, quem lembra disso aí? Esse negócio de profecia na cultura é tão forte que mesmo que o cara apareceu lá, ele não é um cara assim que, ó, o cara foi lá no Gênesis, né, e profetizou e parece que vai... Não, o cara apareceu aí na modernidade e ele disse que o mundo ia acabar. 2000, tem até o cantor lá da Igreja dos Irmãos, que é nosso amigo Braz Henrique, que canta um hino lá do ano 2000, né? O ano 2000 chegou, né? E o mundo não acabou lá, o hino do Braz lá. O Braz é uma bênção. E aí, o Braz tem até trouxe nostalgia agora, né? Nostalgia. Então, assim, mas aí o que aconteceu? Eu me lembro que nessa época, esse cidadão aí profetizou isso aí, e quando chegou a semana de se cumprir a profecia dele, naquela época minha mãe tinha, não sei, mudou muito, né? Mas naquela época tinha umas camas que elas eram de madeira e a cabeceira era tipo um baú de madeira, né? Você conseguia guardar as cobertas dentro das coisas. E aí quando chegou essa semana de se cumprir isso aí, a minha irmã era evangélica já, tá? Ela já era da igreja. A minha mãe também já é evangélica. E aí minha mãe foi arrumar o quarto das minhas irmãs. Quando ela abriu o baú, tinha um arsenal de vela de 7º dia. Aquelas velas grandes assim de 7 dias. Aí minha mãe falou, o que é isso? Será que minha filha agora entrou na macumba, né? Aí chamou ela, falou, não, é porque o mundo vai acabar, né? O Nostradamus profetizou que vai ter uma escuridão. Então ela comprou um monte de vela. Porque acreditou nas palavras do cidadão lá. Então assim, ó, mas isso aí, tá? Isso aí é um aspecto cultural. Na cultura de qualquer país hoje, tá? Se existe essa crença de profecias, as pessoas acabam acreditando. Ó, você vê que no meio evangélico aí não passou lá até os próprios evangélicos lá, tinha uns pastores lá que estavam dizendo assim, eu vejo isso, não sei o quê, aí falou que da pandemia não ia passar, que Jesus ia voltar, não sei o quê, e profetizou. E alguns acreditaram. Sim ou não? Não passou aí nas redes sociais? Porque era uma profecia. Existe um meio cultural no meio evangélico, também é considerado um meio cultural. Então as pessoas acabam acreditando. Então, assim, o Antigo Testamento ele era rico em profecias. Elas estão lá e a gente não vê. Os judeus enxergam isso. Por exemplo, ó, você consegue enxergar Jesus na história de Jonas, só lendo a história de Jonas? Você lê Jonas lá, ó, Deus quer destruir a cidade de Nínive, aí Jonas foge, vai para Tarse, aí o grande peixe vem, engole Jonas, ele fica 3 dias lá, 3 noites, aí é vomitado lá na praia de Nínive, aí vai pregar para o povo jejua, aí tem a história da bobureira, que alguns falam que é a bobureira, e tem um contexto sobre isso também. Mas aí você lê nesse contexto aí, você consegue ver Jesus lá revelado?
Então, ó, mas o próprio Jesus falou que ele estava revelado lá. Assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, convém que o Filho do Homem fique no seio da terra. O próprio Jesus falou. A gente não enxerga, mas os judeus enxergam as passagens messiânicas. Isso é cultural, porque eles são oriundos. A língua hebraica é oriunda dele. Então, eles conhecem os significados das palavras no Antigo Testamento, no hebraico. A gente já tem mais dificuldade, ó, você vê. Teve a matéria hebraico-bíblico. Chegou o dia da prova, glória a Deus. Acabou, se não estudar, esquece tudo. Né? Até eu mesmo que dou aula. Às vezes eu falo assim, nossa, o que significa isso mesmo, tal palavra? Tem que ir no dicionário, porque esquece. Tem que praticar. Se não praticar, grego também. Se não praticar, vai perdendo. Então, assim, ó, o aspecto cultural, ele era muito forte. Haviam muitas profecias. E no Novo Testamento, os judeus já tinham na sua mente, ó, as profecias vão ter que se cumprir. E quando alguma coisa acontecia, eles falavam, olha, isso é o que foi predito pelo profeta tal. Quer ver como isso é forte? Quando no dia de Pentecoste, ou no dia de Pentecostes, que era a festa, Deus marca com a promessa do Espírito Santo. Aí Pedro sai para pregar, porque o pessoal pensa que eles estão embriagados. O que Pedro fala? Irmãos, nós não estamos embriagados. O que vocês estão vendo hoje é o que foi predito pelo profeta. Então, aconteceu, ele falou, opa, isso aqui é o que foi predito pelo profeta Joel. Olha como é, na mente dos judeus, já tinha assim, ó, cumpriu, isso foi predito por tal. Ó, cumpriu, isso foi predito, porque isso faz parte da cultura deles. A gente não enxerga assim e temos até dificuldade de compreender, tá? Então, ó, José e Maria, tá? Eles iam ser os pais do Messias. Claro que José não biológico, só Maria gerado pelo Espírito Santo. Ó, aí vem a questão da gestação, o anjo já falou lá, não é a questão que a gente quer entrar do anjo, por causa do censo romano, isso na época de Quirino, né? José tomou sua esposa e foi com ela registrar sua nova família em sua cidade natal, que é a cidade de Belém, né? Vamos ler Lucas capítulo 2, versículo 1 ao 4? Quem pode ler, tá? Isso. Aí, ó. Um outro exemplo também foi Daniel, também falou para o rei Dário, que o rei Dário, há 200 anos, libertaria seu povo também, né? Também. O rei ficou ali com aquela dúvida na cabeça. Será que é o mesmo, né? Aí vai ver. Era ele mesmo. Ó, E foi predito bem antes, né? nasce Jesus de Nazaré, o Cristo. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Quirino presidente da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi. Tá vendo aí, ó? Isso aí corrobora, tá? No contexto das profecias messiânicas também. Não coloquei aí, mas corrobora. Que é o Isaías 7, 13 e 14, né? O 14 é o que a gente conhece da matéria cristologia, que são os textos messiânicos do Antigo Testamento mais conhecidos, né? O 14 é, portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal, eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado Emanuel. Mas o 13, que antecede, diz assim, então ele disse, ouve agora, ó casa de Davi, né? Pouco vos afadigades dos homens, senão que ainda afadigareis também ao meu Deus, né? Aí ele diz, portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal. Casa de Davi, tá? E aqui já entra um aspecto cultural. Tinha outros lugares que estavam sendo feito o censo romano, eles poderiam ter ido para outro lugar. Só que eles vão exatamente para Belém. Por que eles vão para Belém? Porque Belém, tá, era a região geográfica da linhagem de Davi, dos parentes de Davi, da descendência de Davi. Então ele não poderia ter ido para outro lugar. Ele tinha que ir para, olha, está indo registrar sua nova família, Maria e o menino que vai nascer, que é Jesus. Então ele precisa registrar isso na mesma terra dos seus descendentes, porque fazia parte da cultura. E isso da linhagem de Davi, tá? Tanto Maria como José, a gente já trabalhou na matéria cristologia a questão da linhagem de Jesus, tanto na visão de Maria
olhando para o Evangelho de Lucas, como para o Evangelho de Mateus. Então, assim, ó, casa de Davi, tá? E ele vai para um lugar que é específico, porque o anjo falou para ele, ó, ele lembra que aí aconteceu um problema terrível? O homem tá noivo. De repente ele chega em casa, a mulher fala, tô grávida. Ó, o cabra falou, opa, que é isso aí? Negócio é esse? E naquela época, as mulheres que adulteravam eram levadas para a praça e apedrejadas. Ele, como era um homem de boa índole, bom caráter, o que ele pensou? Se eu anunciar isso aí, ela vai morrer, vão apedrejar ela. Então ele fez o quê? Programou de fugir sem ninguém saber o que estava acontecendo. E aí o povo ia pensar no mínimo, ó, cabra sem vergonha. Engravidou a mulher, estava noivo e foi embora. Ele ia tomar a culpa. Tá vendo aí? E o contrato, porque a Bíblia fala do contrato deles, de casamento, e tinha um contrato de casamento. O contrato de casamento, tá? Era feito pelo pai da noiva com o noivo. Então, o noivo tinha que fazer um contrato com o pai da noiva. E o abençoado tinha que dar um dote. Então, o velhinho, quando casava a filha, ficava feliz, porque ainda ganhava um dinheirinho. Ó, era ligeiro, né? Aí, então tinha um contrato. E só quem podia desfazer um contrato de casamento, se insatisfeito, era o pai da noiva. Era o pai da noiva. Por algum motivo, era o pai da noiva que podia desfazer o contrato. O noivo não podia. Ele tinha que, se fez o contrato, ele tinha que cumprir. E o único que podia desfazer era o pai da noiva. E aí o que acontece? Ele falou, eu vou fugir. Então o anjo chegou para ele e falou, olha, não faça isso, porque o que está sendo gerado no ventre de Maria é gerado pelo Espírito Santo. E aí ele entendeu que realmente o que Maria falou era verdadeiro. Então ele fica com Maria, porque ele sabe que o que está acontecendo é um mover de Deus. Então, quando ele sabe que o menino que vai nascer é o Messias, ele também sabe das profecias. Maria também sabia das profecias. Eles não poderiam ir de maneira nenhuma sabendo que o menino era gerado do Espírito Santo para outra cidade. Eles tinham que subir para Belém para cumprir as profecias. Olha, se esse menino é o Filho de Deus, o Espírito Santo falou comigo, o anjo falou comigo que ele é gerado pelo Espírito Santo. Ele é o Salvador. Então nós temos que cumprir a profecia, temos que subir para Belém. Eles não subiram por acaso, olha, o único lugar melhor para nós é Belém. Não, eles sabiam que o menino sendo o Salvador, eles tinham que ir para Belém, tá? E aí, olha que legal. Ó, naquela época, as pessoas sabiam que o profeta Miqueias havia profetizado ou predito que o Messias viria de Belém. Vamos ler Miqueias, que é um livro que a gente quase não lê. Eu acho que eu nunca vi ninguém pregar em Miqueias até hoje. Capítulo 5, né, ó, versículo 2 ao 4, tá? Eu mesmo, ó, livro de Amós, Naum e Miqueias, eu nunca vi ninguém pregar. Eu nunca vi uma pregação assim, né? Miqueias 5, 2 ao 4. Vamos lá? Quem pode ler? 2. E tu, Belém, Aí. fraca, posto que pequeno este os milhares de Judá, entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará Israel, e cujas saídas não são destes os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, os entregará até o tempo em que a que está de fato tiver dado a luz. Então, o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Não, tá ótimo. Essa é a passagem que ele fala de Belém, de Efratá, tá? Que era justamente a região geográfica, tá? Da descendência de Davi. Então, nós vamos, tá tendo um censo, a gente precisa registrar a família. Vamos subir lá para Belém, porque é o único lugar que tem. Não, existiam outras regiões que eles poderiam. Só que eles falam assim, não, nós precisamos cumprir a profecia, porque o profeta Miqueias profetizou que tem que ser em Belém. O profeta Isaías também profetizou lá, ó, casa de Davi. Nós precisamos subir para a região da casa de Davi e nós temos que ir para a cidade de Belém. Então eles não sobem por acaso. A Bíblia não diz assim, ó, eles foram para Belém por acaso. Não, eles tinham que ir para Belém. Eles sabiam que Miqueias tinha profetizado. E a gente não tem essa percepção. Mas aí quando começa a estudar a questão cultural, a gente percebe. E aí, ó, segundo os evangelhos, Jesus nasceu, né, em uma manjedoura, né, numa estalagem em Belém,
Mas o que seria exatamente uma estalagem em Belém, né? Lucas 2:7, né? Vamos ler lá Lucas 2:7, aí a gente vai usar aquela imagem lá, tá? E deu à luz Pode falar. a seu filho primogênito, Tá vendo aí, ó? envolveu em panos e deitou numa manjedoura, Tá? porque não havia lugar para eles na estalagem. Tá vendo? O texto aqui, ó, tá? É o texto já na sequência. Eu pedi para ler, mas ele tá aqui, ó. Em português de azul, tá, ó. E cai em grego, ela deu à luz, tictou, né? No grego, o seu auton, filho, uios, né? Eu não vou pegar a terminologia grega, tá? Por quê? Porque os alunos EAD que fizeram inscrição, eles não fizeram grego ainda, vão ficar perdidos e com nó na cabeça. Pode falar. A gente fez um trabalho uma vez de jovens e o tema era curioso. É? Filhos, né? Uios, filhos. Exatamente. Tá vendo? Legal. Uios, tá? É grego. Então, ó, mas só para a gente lembrar para o pessoal ficar com vontade em casa, né? Tem algumas letras aí que a gente consegue lembrar, né? Ó, essa aqui, por exemplo, ó, um alfa, né? Aí tem o... Não. Eu não lembro. Iota, tá bom de grego os irmãos aqui que tiraram 10, tá vendo? Ó? Ó, TV não pode confundir, né? Ó. Mas quando você tem um anel de teologia, vocês falaram o alfa, ó. Tem aqui também, ó. O alfa e o ômega, né? Aí tem a outra letra O, que é o ômicron, né? Sigma final, né? O gama, né? Ó, e por aí vai. Hoje eu não vou prender nisso aí, tá? Mas nós vamos pegar duas palavras, tá? Que vai ser muito importante para nós aí, você que está assistindo em casa, os alunos que não estão presentes vão assistir depois, tá? Que é justa a palavra manjedoura e a palavra hospedaria, tá? Ou em algumas versões estalagem, tá? Para a palavra, já está até embaixo aqui, ó, tá? A palavra que nós vamos pegar no grego, ó, quem lembra que letra é essa aqui, ó? Tá vendo? É a mesma letra, ó. Começa com F. Fi, né? Ó, tem um fi, um alfa, um tal. O nil. E um e. Eita, né? Café da manhã. Eita, glória, né? Aí, tá vendo aí? Vou falar grego até lembrando do português. Então, ó, nós temos essa palavra, esse G aqui, tá, gente? Ó, é referência do Strong, tá? Daquele dicionário hebraico. Então, se tem G é porque é a parte do grego, é o Novo Testamento, tá? A referência é o 53 ou 5.336. Eu gosto de falar 5336, mas o correto é 5.336, tá? E aí, ó, não vou pegar a terminologia para não confundir os alunos que não fizeram grego, mas o sentido da palavra, vamos traduzir, ó, um PH ou F, tá? Que é igual aquela questão do telefone, né? Aí você traduz telefone, tá? Então o PH mais a fonética é o F, tá? Um A, um T, um N e um E. Qual a fonética que dá? Fat, né? Um N mais um E. Tá difícil mesmo, né? Isso. Mas aqui, ó, é a raiz da palavra, tá? Aí tem aqui, ó, com um acento em cima, aqui vai dar a raiz da palavra, não a que nós lemos, a raiz. Aqui são as procedências da palavra. E tem aqui também pateomai, tá? Na raiz pateomai. Do que traz esse sentido aí? Comer, alimentação, tá? Ou seja, que precisa ser alimentado, alimentação, comer, tá? E aí tem outros sentidos, tá? Não é só um. Você lembra que tanto o hebraico como o grego, uma palavra vai ter mais de um sentido, tá? Vai ter mais de uma expressão. Por exemplo, pena. Pena de galinha, pena de escrever, pena de dó e por aí vai. Tem vários sentidos. A mesma coisa acontece no grego. Então, a palavra fatne, no grego, tá? Vai ter aí, ó, tá? Comer. Aí tem o ponto 1, camilha, né? O lugar de descanso para um bebê. Manjedoura. Estábulo, tá? E tem a palavra aqui, ó, lembra, ó, capa, alfa,
um tal, um alfa, aí sim. Ela falou, agora esqueceu. O lambda, o y, o mil, tem o nil e o mil, né? E o alfa. Então a palavra é cataluma. Você pode pronunciar? Cataluma, tá? Cataluma, ó. Entendendo bem a ideia de estalagem, que traz o sentido de prédio, tá? Grande com quartos para receber bastante pessoas, né? Olha aí, ó. Então vamos fazer uma pausa aqui, aquela foto lá que eu mandei para vocês, tá? O que seria um cataluma, tá? A gente usa essa palavra cataluma na ceia. A gente usa aquela palavra cataluma na ceia, tá? Só que cataluma, tá? Ele era basicamente um prédio, tá? Era como se fosse um sobrado, tá? Vou usar uma expressão mais, não prédio. Prédio para nós é edifício, né? Esse tipo de prédio aí que é apresentado no grego é um sobrado, para a gente ficar mais fácil de entender ali. No máximo de 2 ou 3 andares, tá? E aí o que acontece? Eles estão indo fazer a inscrição do censo, fazer registrar a família. Eles vão lá porque eles são da descendência de Davi. E quando chega lá na região, eles vão procurar alguém da parentela, literalmente que seja da mesma linhagem da família deles, mais próxima na linhagem de Davi. E eles começam a procurar, só que todos os lugares que eles vão, porque era costume de um judeu receber o outro. Ó, você é parente da linhagem de Davi, ó, repousa na minha casa. Nesse caso aqui, a ideia de hospedaria, estalagem, é porque mesmo sendo a descendência, esse é meu parente, mas... Tá? Só que mesmo assim, os quartos estavam todos cheios, porque como era um recenseamento, pessoas de várias regiões estavam indo para os lugares. E os descendentes, que também eram de Davi, estavam indo para aquela região. E aí, quando eles vão batendo de porta em porta, todo lugar está cheio. Só que quando eles chegam em um determinado sobrado ali, esse tipo de prédio, que tinha aí entre o primeiro andar, a parte que entrava, as partes de baixo, onde tinha a recepção. A parte de cima seria um lugar que teria um lugar amplo e grande para refeições, e os quartos ficavam acima. E mesmo quando esses quartos eles enchiam, tinha essa imagem aí, ó. O dono da casa, da hospedaria, ele ia falar assim, olha, os quartos internos eles já estão cheios. Só que como não chovia, à noite era um pouco frio, mas não tinha aquela chuva, aquela coisa toda. Então ele falava assim, olha, tem um quarto extra ali, ó. Aquele quarto extra, ele tem uma cama e ele tem um telhado, dá para passar a noite, tá vendo? Que seria esse quarto aí, é aberto, tá vendo? Tem o telhado, que é de palha, tem umas palhas no chão, né, que eu não mandei a outra imagem, só foi uma, não sei porquê, lá no grupo, aí eu compartilhei essa aí, mas é isso aí. Então, o que acontece? Tinha esse quarto que era chamado de quarto extra, mas até esse quarto estava cheio. Mas aí ele falou assim, olha, só que tem ali, ó, uma manjedoura, né? Tem uma manjedoura. Deixa eu só olhar se tem alguém daqui. Não. Então ele falou assim, ó, tem uma manjedoura, né? E aí vem o conceito, né? Porque a gente tem os quadros que a gente vê por meio da ceia, é uma mesa e Jesus no meio, assim. Não era. A manjedoura que a gente vê nos presépios de Natal é os magos lá e aquela manjedoura bonitinha, né? O bebezinho ali, né? Coisa linda, né? Mas será que era isso aí mesmo? Empresta aqui o celular, irmão Gracialdo. Tá? O que seria essa manjedoura, né? Essa manjedoura aí seria, tá? Em uma cataluma, tá? Uma hospedaria, um prédio onde as pessoas poderiam descansar, seria o porão da casa. Já pensou ser grávida, que é mulher, né? Que tá assistindo aí, ser grávida, 9 meses, bebê quase para nascer, em vez de ir pro hospital Grajaú lá, né? Lógico que você não vai falar isso, que era a época de Jesus, mas a irmã trabalha no hospital Grajaú. Já pensou, irmã? Em vez de ir pro hospital, ó, tem o porão ali, ó, tá? A cataluma. Ó, e tem as imagens aí, ó, tá, ó. Vendo aqui, ó. Tem a imagem onde tem um jarro. Deixa eu passar aqui. Cadê vocês? Eu fui ganhado em casa. Ó, tem esse outro aqui, ó. É o mesmo lugar, tá? Só que é o mesmo lugar, só que a foto é tirada de ângulos diferentes, tá vendo? Ó? E você vê que tem ali, ó, uns jarros, né? Tem uns lugares ali. A outra foto não veio, tem uma palha. No livro vai ter todas essas imagens, tá?
Ó, irmão Gracialdo, ó. Tá vendo? Tá vendo aí, ó? Que é a escada que desce, né? Aí tem essa aqui. É o mesmo lugar, só que a foto tirada de forma de ângulo diferente, tá? Então, o que que acontece? Esse daí seria o porão, tá? É o sentido original dessa palavra. Ó. Presta atenção, ó. Ó, comer, né? O lugar para alimentar, se alimentar ou alimentação, tá? Camilha, né? O descanso para beber. Manjedouro, estábulo. Por que que tem todos esses significados? Porque todos vai ter origem no estábulo. O que que era o cataloma? Era um lugar que quando ficava muito frio à noite, ou na época do inverno, eles pegavam, por exemplo, os filhotes dos animais, que eram mais sensíveis, e colocavam nesse porão para que eles não sofressem com frio. E ali tinha palha, tinha água, e o animal ficava ali no inverno para não morrer do frio. Então era como se fosse um lugar usado para estocagem, armazenagem. Colocava-se jarros também lá, palha, para os animais poderem deitar. Por isso que fala camilha, né? Trabalha de bebê, ó. Mas não é bebê ser humano. Ó, estábulo, tá? O que que seria? Para os filhotes dos animais. Então, literalmente, até nisso, você vê cumprindo as expressões messiânicas. Porque Isaías não profetizou lá, ó, como um cordeiro mudo, ele foi levado ao matadouro. Sim ou não? Estava falando de Cristo. Ele não abriu a sua boca, né? Então, ó, Jesus não é o cordeiro de Deus? João disse assim, eis aí o cordeiro de Deus. Então, ó, para cumprir a profecia de Miqueias, eles sobem para Belém. Eles procuram uma casa e está dando tudo errado. Oh, meu Deus, tem dia que a gente fala, está dando tudo errado hoje. Mas é Deus trabalhando. Ó, tá dando tudo errado, a gente não acha nem um lugar para dormir. E aí, quando acha, imagina Maria, porque é mulher. Nossa, eu vou ganhar meu filho aqui, vou ter que dormir aqui, onde os animais dormem. Quando eles entram lá, tem palha, né? Dá para fazer a manjedoura, o lugar do menino deitar. E literalmente, Jesus está nascendo como um cordeiro. Olha que já parou para pensar nisso? A manjedoura não era o berço do nenê, era o lugar onde os animais ficavam, os cabritinhos, né? Os filhotes das ovelhas ficavam ali, nascia às vezes ali. Então, literalmente, Jesus está nascendo como um cordeiro. Só que quando a gente lê essa palavra manjedoura, como nós não estamos acostumados com a cultura, as terminologias, a gente não raciocina isso. Mas olhando na foto, dá para você perceber o ambiente e a dinâmica de como foi o nascimento de Jesus, na ótica de Maria. Imagina Maria pensando, meu Deus, estou grávida, isso aqui é para a glória de Deus mesmo. Pensa bem, né? Se fosse hoje, hein, Irmã Conceição? Você vai ganhar seu filho ali, ó, lá naquele porão. Vai falar, tá repreendido, em nome de Jesus. Mas literalmente, tá, olha na ótica da visão bíblica, Jesus como um cordeiro, até para nascer, ele nasceu como um cordeiro em uma manjedoura, tá? Era o lugar onde os cordeiros eram colocados quando nascia. Olha que legal, né? Interessante isso aí, tá? E aí, ó, nós temos outros aspectos aí que vocês já conhecem, tá? Quando Jesus cresce e atinge 12 anos, segundo o costume da época, ele deve ser apresentado e experimentado pelos doutores. Você pode ler, Aline? A Aline é esperta, ela já deixa no celular tudo no jeito, né? Tá vendo aí? Ó, então nós temos aí, tá? Nós temos aí, né, o aspecto aí, tá? Então, ó, esse aqui vocês já ouviram falar, mas eu preciso falar por causa dos alunos do curso EAD também, tá? E dos alunos novos. Inclusive, eu posso até deixar a Conceição falar sobre esse tema aí, sobre esse tópico, né? Jesus, pode ler. Só 42 que a gente traz o contexto. É só... Tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia Ó, segundo o quê? O costume do dia da festa. Legal. Tá vendo aí, ó? Chega a época deles subirem para Jerusalém. Todo mundo fazia isso. José e Maria e sua família sobem com Jesus. Jesus tem 12 anos de idade. E aí nós já trabalhamos isso aí na questão da arqueologia. Aqui no Brasil, né, eu não sei se é em todos os estados, mas São Paulo, por exemplo, quando dá 18 anos, né, Graciela?
Aí tem que ir lá em Santo Amaro, né? Tá de maior, tem que bater continência, vai lá no quartel, né? Se alistar, porque fez 18 anos. Em Israel, isso aí é com 12 anos, né? 12 anos atinge a maioria, ou a maioridade, passa a ser responsável. Então, quando Jesus está subindo, segundo o costume da época, ele precisava ser apresentado para os doutores. Ele precisava ser experimentado como está aqui, ó. E o que acontece? Jesus chega lá, ele é um menino de 12 anos, o pai e a mãe dele chegou lá, já ia levar o menino, levaram direto para o sacerdote. Ó, demorava, não era um negócio assim, não. A gente faz prova aqui, a prova às vezes é tão... Vocês aprenderam tão bem a matéria, que às vezes você fica 30 minutos, faz a prova. Igual a Aline, com 10 minutos já resolve o problema, né? O Gracialdo, com 6 minutos já, né, Gracialdo? Resolve o problema. Só que lá não, tinha que levar o menino, os doutores da lei sentavam e começavam a perguntar, o que diz Deuteronômio isso, o que isso, e o menino tinha que saber Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Tinha que conhecer a Torá, tinha que conhecer a lei, tinha que conhecer os rituais, e ele era experimentado, os doutores ficavam perguntando, o que significa isso? Por que tem que ser isso? Quais são os 10 mandamentos? Por que cada mandamento foi dado por Deus? Qual o propósito de cada mandamento? E então não era assim, ó, 1 hora para fazer a prova. Ele tinha que ficar ali e ele tinha que ficar lá até terminar o negócio. Os doutores iam perguntar, falaram, ó, tá aprovado, né? Pode, tá abençoado. Até hoje em Israel atinge 12 anos, tem o costume, tem a tradição. Então assim, ó, Jesus é experimentado, só que aí nisso aí, José e Maria ficou, acabou a festa. Não, vamos embora. Montaram a caravana, o povo começou a ir, e eles pensaram assim, o menino deve estar no meio dos parentes aí, né? Tá todo mundo indo embora. Eles caminharam um dia inteiro, 24 horas. Uma jornada, um dia inteiro. E aí eles falaram assim, até agora eu não vi Jesus. Aí começou, cadê Jesus, cadê Jesus? Foi lá nos pastores, foi nos parentes, nada. Eles voltam. A Bíblia diz que passado 3 dias, alguns interpretam assim, ó, um dia para ir e 3 dias depois. Ou seja, um dia mais 3, 4, mas a Bíblia não diz isso. Diz assim, eles foram um dia. E tendo passado 3 dias, quer dizer que já contando com o dia que eles tinham ido, o tempo que eles demoraram para voltar e procurar, somou tudo 3 dias. Ó, eles demoraram, depois que a festa acabou, indo embora e voltando, 3 dias para achar Jesus. Imagina o desespero de uma mãe que perde um filho. Você vê lá, meu filho sumiu, desapareceu, pelo amor